penso que esse momento aqui é muito importante. Estou muito feliz, né, com o lançamento desse livro. Já tenho o segundo encaminhado, né? Cartografia do Orçamento Participativo em Belo Horizonte. Sempre que eu posso falar da experiência nossa em Belo Horizonte, na prefeitura, que foi de fato uma experiência muito gratificante, né, muito bonita, né? O orçamento participativo ocupa um lugar muito especial. E eu vi aqui a Ana Isabel fazer referência, né, à questão do orçamento secreto, que é, de fato, uma questão gravíssima no Brasil. Pelo menos 19 bilhões de reais sem nenhuma transparência, sem nenhuma prestação de contas. Então, em face dessa questão do orçamento secreto, né, esses recursos que não são devidamente publicizados, né, a democracia participativa, o orçamento participativo ganha uma força muito especial. Eu até tenho colocado nas minhas reflexões, em textos, ampliar o orçamento participativo na perspectiva do planejamento e orçamento participativos, para que a participação também comece antes do orçamento anual, antes da lei anual do orçamento, né, com os planos plurianuais, com as leis de diretrizes orçamentárias, porque eu vejo o planejamento e o orçamento participativos, como nós implantamos aqui em Belo Horizonte. Infelizmente a experiência não teve o desabrochar, né, o desdobramento, o desenvolvimento que nós esperávamos, por vários motivos, né, mas é importante analisá-los para a gente retomar. Eu considero que essa experiência participativa, ela tem alguns elementos fundamentais. Primeiro é o contraponto à corrupção. Se é para nós acabarmos com a corrupção, e queremos acabar sim, sem demagogia, né, sem discursos falsos, sem prisões arbitrárias, intolerantes, né, como fizeram com o ex-presidente Lula, eu penso que a questão do orçamento participativo é o ponto de partida. Porque as pessoas acompanham, o povo fica sabendo onde está o total dos recursos, de onde vem e para onde deve ir. Participam das decisões. Você torna o orçamento transparente. As pessoas que pagam impostos, que exercem a sua cidadania, que cumprem as leis, têm o sagrado direito de saber onde vem o montante e para onde deve ir o dinheiro público. Então, o primeiro é um instrumento poderoso para nós confrontarmos e virarmos a página da corrupção sem demagogia, para valer. Outro é também fundamental no combate à burocracia, porque através da democracia participativa, planejamento, orçamento participativos, os delegados, as pessoas que participam, elegem representantes, delegados que vão acompanhar a implementação das políticas públicas e a execução das obras. Então, além do combate, do confronto direto com a corrupção, tem também um confronto com a burocracia. As pessoas que acompanham, em nome das comunidades, a execução das obras, a implementação das políticas públicas, não deixam nenhum gestor enfiar o papel debaixo da gaveta. Querem que ande, porque tem interesse, participou dos debates, é uma demanda coletiva, comunitária, social, né? Então, tem outro instrumento poderoso. E um outro aspecto, gente, também da maior relevância, talvez até, é o exercício da cidadania. Eu penso que as pessoas votarem uma vez a cada 2 anos, de uma forma consciente, de uma forma cidadã, né, é muito bom, mas é pouco. As pessoas que pagam impostos, e todos pagam impostos, viu, gente? Os pobres pagam muito imposto no Brasil, imposto indireto, pagam imposto para comer, imposto sobre comida, sobre alimentação, bens e serviços básicos. Então, as pessoas que pagam direto ou indiretamente os impostos no país, as pessoas que convivem, as pessoas que respeitam as leis, etc., têm o direito de participar mais ativamente, além do voto, né, discutido. E a questão fundamental é a discussão do orçamento público. E, a partir dessa discussão, as pessoas vão ampliando o seu olhar, né, vão alargando os seus corações e as suas mentes na compreensão das grandes questões políticas. Nós precisamos hoje recuperar essa dimensão da política. Não há vida social, não há comunidade, nós somos seres comunitários, sociais, sem política. Não há o ser humano sozinho, né? O ser humano só vive em comunidade. E nós temos um lado bom, um lado positivo, sim, que nós temos que ampliar, que é o lado do amor, da justiça, da compaixão, da solidariedade,
né, que é um lado que nós devemos cada vez mais alargar, mas nós temos também, os seres humanos, um lado mais sombrio, né, do egoísmo, da violência, do ódio. Para contrapor, para dominar esses sentimentos menores, nós precisamos da política, das normas jurídicas que possibilitem um convívio social mais solidário, mais fraterno. Então, é inevitável para o ser humano a dimensão da política. E quando nós colocamos o orçamento participativo, as pessoas começam a perceber essa dimensão da política, como inerente ao ser humano. E aí a questão primeira que se coloca é a questão do Estado e dos seus recursos. E aqui eu concluo, não fui alertado ainda não dos 4 minutos, mas eu acho que ele ficou, né, mas eu já caminhando, gente, eu penso que uma questão, né, eu perdi um pouquinho aqui a sequência do raciocínio. O que era para falar? Bom, eu ia colocar um outro ponto aqui na questão do orçamento participativo, né? Tem a questão... exatamente, essa questão esse aspecto, né? O ser humano carece de normas. E as normas vêm através do Estado, né? Portanto, através da política. No exercício do orçamento participativo, acompanhando... sim, lembrei, você me deu o gancho. Tem uma questão, muito obrigado pela... A questão que eu ia colocar é essa, gente. O Estado tem recursos, o Estado em todos os níveis. Quando eu falo Estado, estou falando do Estado municipal, município, Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais e o Estado maior, o Brasil, né? A nossa grande e querida pátria brasileira. Então, a questão, todos os níveis, especialmente no plano nacional, o Estado, mas desde o município, tem dinheiro, porque as pessoas pagam impostos, em todos os níveis. O Estado dispõe de recursos. Então, há uma disputa pelos recursos públicos. Há uma disputa, né? O Estado tem dinheiro e há uma disputa. Cada um quer puxar para o seu lado. E os ricos, os donos do dinheiro, que são também os donos do poder, muitas vezes com larga presença nos meios de comunicação, os detentores do poder econômico, que alargam cada vez mais os seus espaços, porque o dinheiro vai entrando, corrompendo, comprando, etc., eles têm um poder enorme. Então, eu penso que hoje no Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo a questão da fome assustadora, 33 milhões de brasileiras e brasileiros passando fome, num país continental como o Brasil, num país que pode produzir alimentos o ano inteiro, mais de 100 milhões em situação de insegurança alimentar, população crescente nas ruas, nas praças das cidades. Isso não é vontade de Deus, não, e nem é destino dado, não. Se tem uma maioria sofrendo, desemprego, pobreza, miséria, fome, tem uma minoria ganhando e ganhando muito. Porque eles se apropriaram em grande medida do Estado brasileiro. Então, para nós termos uma distribuição mais justa, mais equitativa dos recursos públicos, a participação popular é fundamental. Então, nós temos que trazer o povo, e a partir da base, né, a partir dos mais empobrecidos, trabalhadoras, trabalhadores, classe média assalariada, pequenos e médios empreendedores, agricultura familiar. Nós temos que trazer esse pessoal, juventude, os estudantes, temos que trazer esse pessoal para discutir o orçamento, para definir quais são as suas prioridades. São as pessoas que moram nos bairros, nas vilas, nas favelas, nas comunidades mais empobrecidas, na zona rural, nos distritos, que sabem dos seus problemas. E é fundamental, então, que essas pessoas coloquem claramente e que as decisões sejam tomadas em sintonia com elas, dando vez e voz ao povo. Agora, isso não é fácil, não, gente. Não é fácil, não, porque quem detém o poder quer manter o poder, né? Eu penso que nós já avançamos bastante. Nós saímos, historicamente, da condição de súditos do poder, né, dos reis, para a condição de cidadãos. Agora, nós temos que ampliar essa dimensão da cidadania. Então, essa luta, não é, o orçamento participativo não retrocedeu gratuitamente, não. Porque ele mexe com interesses. Ele limita o poder, sim, limita, né? Ele coloca em outras esferas o poder judiciário. Ele abre uma interlocução. O orçamento não deixa de ser uma coisa fechada, executivo, legislativo, para ser uma coisa que envolva a sociedade. Como nós vivemos, né, Neuzinha acompanhou bem também, aqui em Belo Horizonte. Então, para mim, esse momento aqui é muito bonito, muito importante. Faz muito bem ao meu coração, né? Faz reviver lembranças que nós precisamos
recolocar em debate novamente nessa perspectiva da democracia participativa. E hoje eu estou cada dia mais convencido. Nós precisamos colocar a questão da participação popular, da democracia participativa, do planejamento e orçamento participativos em debate. Ir além das cidades. Colocar em debate no plano estadual e no plano nacional. Criar canais através da questão das regiões. Nós conseguimos, por exemplo, uma coisa notável, que está acabando hoje também, que foram as conferências, né, setoriais, né, as conferências e os espaços efetivos, né, relacionados com a educação, com a saúde, com a cultura, com a assistência social, com a segurança alimentar. Nós mostramos que é possível ter espaços participativos no plano nacional, a partir dos municípios, das regiões, dos estados, até chegarmos no plano nacional. E eu penso que esse é o debate que nós precisamos colocar no Brasil hoje. Como fazer, como abrir espaços, como estimular efetivamente para que as pessoas exerçam a sua cidadania. E aí não é só dar opinião, não, gente. Porque também eu conheço muito isso. Né? Assim, as pessoas falam, o pessoal começa a participar e depois vai embora. Vai embora quando eles sentem que não estão decidindo. Né? A democracia participativa tem que ter um caráter deliberativo. As pessoas têm que decidir, né, as prioridades. O que o Estado pode fazer é ajudar, assessoria técnica, questão dos custos, ponderar, mas a decisão final tem que ser das pessoas a partir das suas demandas, né, e das suas vivências mais concretas. Então é isso aí, eu quero agradecer muito, parabenizar aqui todos os meus... Eu também sou autor, viu, gente? Então eu quero parabenizar todas aqui as minhas colegas, os meus colegas, inclusive o meu filho, né, eu esqueci de mencionar aqui, né? Meu filho também, o vereador Pedro Patrus, é autor do livro também. Então nós estamos bem, parabenizar todos que contribuíram com esse projeto. Uma homenagem muito especial para a Natasha. A Natasha está... Ali, pois é, a Natasha foi a nossa grande interlocutora, gente, na questão das emendas, da conversa, né, do projeto. Então, uma homenagem muito especial também para a Natasha. E todas as pessoas que vieram aqui e que dessa publicação, dessas publicações, outras semelhantes, que desse encontro aqui e outros encontros, a gente repunha com muito vigor essa questão da democracia participativa, como sendo uma exigência fundamental para nós consolidarmos efetivamente o Estado democrático de direito. Era isso aí, muito obrigado, um abraço muito fraterno e afetuoso.